Gente, boa noite. Desculpem, hoje eu só tô dando bola fora. Dei uma aula completamente sozinha. Depois eu tava começando outra aula com algumas pessoas e outras fora. Eu troquei o Zoom, porque na aula passada algumas pessoas ficaram de fora, daí nessa aula todo mundo ficou de fora, né? Que eu errei a configuração aqui, mas acho que agora não tem mais nada para dar errado, tá, pessoal? Então vamos lá, gente. Essa aula tá mais curtinha, então vai 20 minutinhos. Tem um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu prometo que agora não vai acontecer mais nada. Quer dizer, não vou prometer nada, mas eu vou tentar que não aconteça mais nada. Mas vamos lá, pessoal. Me desculpem, tá? Agora deu tudo certo, ó, tá todo mundo liberado, tá? Então acho que não vai ter nenhum problema. E tá tudo gravado também, como eu já gravei já a primeira aula, se der qualquer rolo agora, já temos a gravação e eu libero para vocês, mas acho que não vai dar rolo não, tá bom, pessoal? Bom, quem tá pela primeira vez não é assim sempre, tá? Geralmente a gente começa em pontos, sem intercorrências, mas hoje deu esse probleminha ali. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Qual que é o assunto da aula de hoje, né? A gente vai falar sobre menopausa, sobre metabolismo, né? O que está acontecendo. E a primeira pergunta é se o metabolismo diminui na menopausa, ou se o metabolismo diminui com o envelhecimento, né? Porque vocês provavelmente viram que é muito comum as mulheres, né, depois dos 40 anos, pelo menos eu vejo muito isso no consultório, né, que falam que o metabolismo está diminuindo, né? Então os pacientes falam, puxa, depois dos 40 anos qualquer coisinha eu engorda, não tenho mais o metabolismo que eu tinha antes, o metabolismo vai caindo. Então vamos ver o que que a literatura mostra para gente. E eu trouxe esse artigo aqui, que é um artigo bastante recente, que ele mostrou o seguinte: ele fez um estudo bem controlado, então eles recrutaram, né, 21 mulheres na pré-menopausa, 22 na perimenopausa, que é aquele momento que já tem oscilações hormonais, mas a mulher ela ainda tem os ciclos menstruais, e na pós-menopausa, né, que ou seja, já se passaram ali 12 meses consecutivos sem nenhuma menstruação. E eles fizeram a avaliação da composição corporal por DEXA, avaliaram o movimento, né, comportamento do movimento por acelerometria, avaliaram oxidação de substratos energéticos justamente pela calorimetria indireta e também avaliaram o efeito térmico dos alimentos. Então foi interessante porque eles viram tanto a taxa metabólica na situação basal quanto após consumir um alimento. E qual que foi o resultado? Eles não encontraram diferenças significativas no metabolismo energético em repouso e pós-prandial entre os grupos. Diferentemente do que seria intuitivo, na perimenopausa, o efeito térmico dos alimentos foi significativamente maior em comparação com pré e pós-menopausa. Houve correlação positiva significativa entre massa livre de gordura, gasto energético e utilização em repouso e no pós-prandial. E mulheres na pós-menopausa, sim, tiveram um perfil cardiometabólico alterado em comparação com a pré e a perimenopausa. Então, o que os autores concluíram é que quando a composição corporal e o comportamento eles são semelhantes, mulheres na perimenopausa não apresentam diferenças no metabolismo energético em repouso ou pós-prandial. Então, basicamente, essas diferenças que a gente encontra de reduzir o metabolismo, elas até podem acontecer, mas elas são consequência da redução ou da mudança da composição corporal. Então, quando você mantém a composição corporal, quando você iguala isso por massa livre de gordura, essa redução da taxa metabólica basal, ela não acontece. Então, não é que o metabolismo diminui, é que a composição corporal muda. Quando a composição corporal muda, aí sim o metabolismo diminui, porque a gente sabe que o músculo ele consome muito mais oxigênio do que a gordura, né? Então, lembrem que 1 quilo de músculo ele consome em torno de 13 quilocalorias e 1 quilo de gordura são 4,5 quilocalorias, então é mais do que o triplo. Então, quando a gente vai perdendo músculo, de fato isso impacta na nossa taxa metabólica basal, mas é uma consequência de mudanças na composição corporal, não é apenas um resultado da menopausa. Mas a composição corporal na menopausa, ela muda, né? E ela de fato se altera. Isso não é uma impressão das mulheres, isso de fato acontece. E a pergunta é por que que isso acontece, né? Por que que chegando na perimenopausa, na menopausa, tem um aumento da gordura visceral? E isso está muito relacionado justamente com as mudanças hormonais. Então vejam que quando vai chegando a perimenopausa, a menopausa, vai acontecendo uma queda muito significativa do estrogênio e da progesterona. Essa queda, ela não é linear, tá? Então, num período ali da perimenopausa,
Fica o que que tem uma autora americana que ela fala hormonal havoc, né, que seria uma tempestade hormonal, ou seja, em alguns momentos pode ficar muito alto, depois muito baixo, vai oscilar muito, mas se a gente olha de longe, vai tendo uma diminuição bastante drástica, com a chegada na menopausa, os níveis ficam ali 90% menores, né, do que eram anteriormente. E o que acontece? Vejam que a testosterona total, depois a gente vai falar da testosterona livre, porque ela vai sofrer influência do SHBG, que é influenciada pela insulina. A testosterona, ela diminui também, mas ela vai diminuindo muito mais devagar do que o estrogênio e a progesterona. Então, essa queda da testosterona, por ela ser muito mais sutil, proporciona o quê? Uma mudança na proporção, ou seja, a mulher, ela fica muito mais androgênica. Por quê? O estrogênio e a progesterona caem muito e a testosterona cai menos. Então, essa proporção, ela muda. E o que acontece em relação ao estradiol? Ele contribui para dificultar a perda de gordura subcutânea. Por isso que a gente vê que em idade reprodutiva a mulher tem mais gordura na parte inferior, quadril, culote, porque o estrogênio meio que segura aquela gordura lá, que é a gordura subcutânea, que é chata, dá raiva, mas não é ativa metabolicamente. Por outro lado, o estrogênio ele promove a quebra ou a lipólise da gordura visceral. Então, quando o estrogênio ele diminui, você vai ter menos estímulo de lipólise visceral, então começa a acumular gordura justamente na barriga, que é a gordura mais prejudicial, que é a gordura que de fato está relacionada com o aumento do risco cardiovascular. Existe uma outra mudança que acontece também, que é o quê? A fração da testosterona livre. Então, estudos longitudinais, eles sugerem que esse aumento da testosterona e a diminuição da SHBG, que é a proteína ligadora, a proteína transportadora, eles estão fortemente associados à adiposidade central. Quando diminui esse HBG, o que que vai acontecer? Vai aumentar a fração da testosterona livre e ela vai atuar diretamente nos depósitos de gordura e pode também modificar a expressão de genes que controlam a diferenciação e metabolismo de adipócitos. Tem gente na sala de espera ainda? Caramba! E agora eu liberei, hein? Deixa eu ver aqui. Mas agora eu liberei, que engraçado, porque para mim não está acontecendo. Engraçado, para mim não tá aparecendo agora a sala de espera, tá todo mundo como é. Deixa eu ver aqui. Que estranho. É, e o pior é que agora eu não tô conseguindo liberar, porque não tá aparecendo para mim que tem gente. Não aparece o. Voltou? Tá, peraí. Só deixa eu ver aqui para não deixar mais ninguém de fora. Mas é porque aqui eu tinha ativado para tipo deixar entrar, sabe? Deixa eu ver se ativar de novo de repente. Deixa eu ver se agora aparece. Uhum. Não. Bom, eu acho que o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou continuar a aula, que eu já atrasei bastante vocês, e depois dessa aula eu vou liberar para todo mundo do grupo, tá? Porque aí acho que talvez fique mais prático para a gente poder pelo menos concluir essa aula com quem tá, porque eu realmente peço mil desculpas, eu não fiz, não sei onde foi que eu errei tanto aqui, porque teoricamente está liberado agora, tá? O que eu conseguia liberar, eu liberei, tá? Bom. Vamos lá, depois eu vou liberar para todo mundo, já que foi falha minha aqui várias vezes, tá bom, gente? Então, continuando aqui,
que esse estudo mostrou, né? Ele mostrou que, na verdade, esse aumento de gordura visceral, né, ele estava relacionado com o aumento do índice de testosterona livre, tá? Então, basicamente, eles viram que quanto mais testosterona livre a mulher tinha, isso está relacionado com uma diminuição da SHBG, maior era o aumento de gordura visceral, né? E esse estudo aqui, que é muito interessante, que é um estudo do Zoe Predict Study, que é um estudo muito grande que eles fazem com mulheres na menopausa, perimenopausa e pós-menopausa, para relacionar estilo de vida, alimentação, microbiota com sinais e sintomas, para trazer o que pode funcionar, né? Que é o que a gente está procurando, o que de fato dá para fazer para melhorar essa mudança, esse ciclo novo, né, da vida da mulher. Eles mostraram o seguinte: de fato, mulheres na pós-menopausa tinham medidas sanguíneas em jejum mais alta, então de glicose, hemoglobina glicada, inflamação, só que elas tinham também maior ingestão de açúcar e pior qualidade de sono quando comparadas com mulheres na pré-menopausa. E as respostas metabólicas pós-prandiais para glicose e insulina também foram mais altas, e as medidas de monitoramento contínuo de glicose foram desfavoráveis no grupo pós-menopausa em comparação com pré-menopausa. E a terapia de reposição hormonal, ela foi associada a respostas mais favoráveis de gordura visceral e medidas de glicose e insulina de jejum. E quando eles fizeram uma análise de mediação, mostrou que associações entre menopausa e os indicadores de saúde metabólica foram em parte mediados pela dieta e pela microbiota, né? Então, basicamente, o que a gente consegue ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eles fizeram a seguinte avaliação, né? Quando você tem aqui mudanças na qualidade de dieta, isso estava relacionado com aumento de gordura visceral, o perfil da microbiota estava relacionado com a resposta glicêmica e, de novo, o que as pessoas comiam alterava o perfil da microbiota e estava relacionada com o perfil inflamatório. E outro ponto eles encontraram que as mulheres na pós-menopausa, elas dormiam menos, consumiam mais açúcar e, consequentemente, tinham um aumento da resposta glicêmica, né? Então, quando a gente vê, é claro que tem mudanças hormonais, mas não é só o hormônio que explica tudo, né? Então, a mulher, ela dorme pior, ela se alimenta pior, ela tem uma microbiota prejudicada. E claro que uma coisa leva a outra, né? Então, acaba sendo um pouco uma bola de neve, porque imagina, a mulher, ela não está dormindo direito, ela vai desregular fome e saciedade. Ela se alimenta pior. Quando ela muda a alimentação, muda o quê? O perfil de microbiota. Quando muda o perfil de microbiota, muda a resposta inflamatória. Então tá tudo interligado, mas quando a gente vê esse tipo de estudo, a gente vê que existem momentos, existem locais, pontos que a gente consegue de fato interferir. E eles encontraram também que o micro-organismo Ruminococcus navus no intestino, que produz lipopolissacarídeos, isso está associado com doenças inflamatórias. E eles avaliaram também o índice GLIC-A, que ele vai avaliar o total de proteínas inflamatórias, está ligado ao risco cardiovascular e diabetes, sugerindo que melhorar o microbioma intestinal após a menopausa pode diminuir a inflamação. Então, a gente trabalhar na microbiota, e não só após a menopausa, né? O quanto antes vai fazer o quê? Com que essa mediação toda ela seja mais favorável, né? Claro que hormônio é importante, mas o que a gente pode pensar do ponto de vista nutricional é fazer essa modulação da microbiota. E mudanças na dieta e no estilo de vida durante a menopausa, elas podem aumentar o risco de diabetes e doenças cardiovasculares, destacando a importância de intervenções para mitigar esses efeitos adversos. E o que eles colocaram aqui, né? Quando você tem essa alteração na razão estradiol, testosterona livre, ou seja, essa proporção mais androgênica, isso vai trazer mudanças que são reais na composição corporal. Você vai ter um aumento de lipólise, você vai ter um aumento de gordura visceral e, consequentemente, tem um aumento da resistência à insulina, que muda a taxa de oxidação de ácidos graxos, porque quanto maior a insulina, menor vai ser a oxidação de ácidos graxos. E, consequentemente, você tem uma desregulação do metabolismo lipídico e do metabolismo energético. Só que essa redução que acontece na taxa metabólica basal, ela é consequência das alterações na composição corporal. E um outro ponto que a gente tem que se preocupar muito é o aumento do risco cardiovascular que acontece com a menopausa. Então vejam que tem as alterações hormonais que a gente já colocou, diminui estradiol, diminui progesterona,
aumenta a testosterona, pelo menos a fração livre da testosterona, muda hábitos de vida, muda atividade física, muda a composição corporal, e isso acaba sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares. Só que, além da composição corporal, então a gordura visceral por si só, ela é um fator de risco, a gente tem o efeito do aumento da insulina e da mudança hormonal. Por quê? Quando você tem uma redução de estrógeno e um aumento de andrógenos, isso vai ativar a lipase hepática e vai converter mais ou vai hidrolisar mais triglicerídeos das LDLs, convertendo essas LDLs em LDLs pequenas e densas, que são as LDLs mais aterogênicas. Ao mesmo tempo, a ativação dessa lipase converte HDL2 em HDL3, fazendo com que seja menos protetivo. Então, vejam que quando eu tenho uma diminuição de estrogênio, aumento de andrógeno, e isso muitas vezes relacionado com aumento de insulina, o perfil lipídico fica muito mais prejudicial e isso se traduz num risco cardiovascular aumentado. Além disso, tem outros fatores de risco. Então, vejam que mulheres pós-menopausa têm uma prevalência de síndrome metabólica de 2 a 3 vezes superior quando comparada com mulheres na pré-menopausa. As mudanças no risco cardiovascular, elas já começam durante o período da perimenopausa. Então, já vai ter alterações no perfil lipídico, aumento do LDL colesterol e triglicérides, diminuição do HDL, e esse período também está associado com mudanças como aumento de MC, aumento de gordura visceral e também uma redução na variabilidade da frequência cardíaca, que é outro marcador de doença cardiovascular subclínica. E quando a gente coloca outros fatores de risco, também ocorre um aumento da pressão arterial, que pode ser decorrente de mudanças hormonais e do envelhecimento. A sensibilidade ao sódio também aumenta, levando a uma maior retenção hídrica, então edema nas pernas, mãos e pálpebras inferiores. E o padrão alimentar acaba sendo muito importante para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. E o que acontece? Quando a gente pensa na resistência à insulina, quanto maior a insulina, maior também a pressão arterial. Por quê? A insulina mais alta, ela promove reabsorção de água e de sódio e retenção hídrica. Então, a gente vai somando os fatores de risco, né? As mudanças hormonais, o aumento da insulina, mudança no perfil lipídico, aumento na retenção hídrica. Então, isso traz um risco cardiovascular de fato muito aumentado. E esse trabalho, ele mostrou algo que conversa um pouquinho, né, com os dados que eu mostrei anteriormente. Ele comparou mulheres pré, peri e pós-menopáusicas em várias medidas relacionadas à composição corporal e metabolismo e viram que mulheres pré-menopausa tinham um menor percentual de gordura corporal e razão andróide para ginoide do que as perimenopáusicas. Não houve diferença significativa no gasto energético em repouso entre os grupos. Então, mesmo os dados que a gente já tinha visto no estudo do comecinho da aula. E durante o exercício moderado, mulheres pré-menopáusicas oxidaram mais gordura do que as pós-menopáusicas. Então, de fato, a capacidade de oxidar gordura, ela diminui, porque isso é o estrogênio que faz, o estrogênio que promove. Então, vejam que o estrogênio, ele promove a oxidação lipídica no músculo esquelético durante jejum e exercício. Na menopausa, ocorre uma redução da oxidação de ácidos graxos no músculo esquelético. E a terapia com estrogênio foi associada a uma menor incidência de diabetes e uma redução na hemoglobina glicada. Após a menopausa, as concentrações de estradiol no soro e nos tecidos diminuem e as mulheres tendem a se tornar mais resistentes à insulina. Estudos em mulheres não diabéticas pós-menopausa mostraram que o tratamento com estrogênio oral diminuiu a glicose em jejum, mas aumentou as concentrações de glicose no sangue. Estudos realizados em camundongos fêmeas sugerem que o efeito benéfico do estradiol sobre a sensibilidade à insulina se deve à ativação do receptor de estrogênio alfa no músculo esquelético, que promove saúde mitocondrial e oxidação lipídica. Então, aqui eu resumi tudo isso, eu peguei esses artigos que eu mostrei para vocês e criei esse esquema com o SciSpace, né? Algo que antes eu ia ficar horas com as canetinhas tentando desenhar, hoje a gente cria muito mais rápido, mas para tentar juntar toda a aula num esquema só, o que está acontecendo com a menopausa. Então vejam que a menopausa ela pode ser natural ou cirúrgica ou química, né, no caso de algum câncer. Consequente à menopausa, você vai ter uma redução na secreção de estradiol, que é muito drástica, né? 90% a menos do que seria uma mulher na idade fértil. Essa redução do estradiol leva a alterações na composição corporal, no metabolismo energético e lipídico, isso é fato.
Muitas vezes, isso que vai trazer mudanças na composição corporal. Então, a sarcopenia pós-menopausa, mudanças na saúde óssea também, e aumento de massa gorda, principalmente gordura visceral. Então, vejam que na menopausa, essas alterações fazem com que o perfil mude, né? A gente falava da obesidade da pera, né? Para falar da gordura mais na região do quadril e de coxas, passa a ser mais uma região andrógena de gordura visceral. Essas mudanças na composição corporal alteram a taxa metabólica basal, mas é consequência de mudança na composição corporal. E aí, consequentemente, essas mulheres têm mais susceptibilidade à obesidade, mais dificuldade para perder peso e depois entra um pouco aqui numa bola de neve. Então, aumenta a gordura visceral, aumentam ácidos graxos livres, isso leva a um quadro de resistência à insulina. Então, quando você começa a liberar ácido graxo livre, mas não oxida, aumenta ácido graxo livre circulante, que aumenta ainda mais a resistência à insulina, que por sua vez aumenta o risco de doenças metabólicas, então diabetes, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Com a resistência à insulina, o que que acontece? Você acaba liberando ainda mais ácido graxo livre, a beta-oxidação fica prejudicada e esses ácidos graxos livres eles não são utilizados como fonte energética. Então, de fato, existem mudanças muito significativas na composição corporal, mas não é simplesmente que o metabolismo diminui. Então, conseguimos, tá? Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, está na sala. Esse é o que eu queria mostrar para vocês, tá bom, pessoal? E agora eu vou dar as notícias, então. Desculpem tanta confusão ali, mas essa aula é uma meio que comemoração para o lançamento aí do workshop do Climatério, tá bom, gente? Que vai acontecer, vou trazer para vocês aqui e vai ter sorteio, então não saiam ainda, tá? Só vou passar os recadinhos antes, que vocês vão ter que colocar o nome aqui para conseguir sortear. Mas está aqui o Climatério. O workshop ele vai ser ao vivo, tá bom? A gente vai acontecer no dia 20 de junho. A gente fez um workshop ao vivo de análogos de GLP-1, tá? Socorro, a solução para menopausa. O workshop, não sei se é a solução, tá, gente? Eu não vou vender para vocês que é uma solução simples, porque não é, a gente sabe que não é. Mas o que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas todos, melhorar essa transição, tá bom? A gente não tem nenhuma mágica, mas eu vou avaliar todos os suplementos, porque como a menopausa de fato interfere muito na saúde da mulher, na vida, tem muito suplemento mágico sendo vendido. Tem muita coisa que não tem nenhuma comprovação. Então, a gente separar, né, o que de fato funciona, o que não, é extremamente importante. Então, eu vou colocar o link para vocês. Tem um desconto que vocês colocam desconto 30, tá bom? Vocês têm desconto de 30%. Deixa eu mandar o link para vocês aqui. Só um minutinho que eu vou puxar o link que eu já mando para vocês. Aqui. E o que que acontece, gente? Eu quero que vocês participem ao vivo, tá? Porque é muito mais interessante. Mas quem não puder participar, fica gravado e vocês têm um ano de acesso, tá bom? Então, vou colocar aqui o chat e vocês colocam aqui desconto 30 no campo cupom de desconto, tá bom? Então, o que que acontece? Se você abre a página aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui, peraí. Ó, mudou para vocês? GLP-1 tá gravado. Eu vou mandar para vocês o link também, tá? Ó, vocês vêm aqui, garantir a minha vaga. Aí vai ter um cupom de desconto aqui, ó. Você só digita desconto 30. Opa, aplicar e ele já aplica o desconto, tá bom? Quem quiser o workshop de GLP-1, ele ficou gravado. Eu vou mandar o link para vocês também. A gente vai fazer o mesmo esquema, tá? O dia inteiro de workshop. Se faltar tempo, porque depende do número de alunos, da quantidade de perguntas, eu tenho a impressão, algo me diz, que Climatério vai ter bastante pergunta, tá? Algo me diz que vai ter muita interação. Então, se tiver muita pergunta e eu não conseguir responder todas durante a aula, a gente marca outro dia, tá? Porque eu sempre me comprometo a responder todas as dúvidas. Eu não faço uma aula, acabo, tchau, o pessoal saem com dúvida. Então, GLP-1 a gente acabou fazendo isso, né? A gente fez o sábado inteiro, faltou tempo, depois a gente marcou uma quarta-feira, e aí nessa quarta-feira a gente fez mais alguns casos clínicos e respondeu dúvidas. Provavelmente o climatério vai ser a mesma coisa, tá? Sim, Andréia, a ideia é essa, tá? Justamente colocar quem não pode fazer terapia de reposição hormonal, o que que pode trabalhar, o que que pode fazer, né? Quais são as opções que ficam, porque algumas mulheres não podem.
Só que mesmo quem faz terapia de reposição hormonal não resolve tudo, né? Tem muita coisa que precisa ser feita ainda de mudanças, alterações. Então, para quem faz ou para quem não faz, tem várias estratégias que a nutrição pode ajudar, né? A nutrição de fato ajuda muito. Não é um milagre, tá, gente? Mas tem várias estratégias que podem minimizar esses sintomas todos. Então, vai ser ao vivo, tá bom? E se faltar tempo, a gente marca um outro dia para continuar depois. Última, último recado, e aí eu vou pedir o nome de vocês para a gente fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Quem participou pela primeira vez hoje não ficou com boa impressão, provavelmente pela Oi que aconteceu, mas normalmente as coisas correm bem. Quem quiser, tiver interesse, tem acesso à gravação, tá? Coloca o grupo no grupo o link do GLP1. Ah, vou colocar os dois, tá? Ó, quem quiser acesso às aulas abertas, elas estão todas gravadas desde 2024. Vocês, com um único pagamento, têm acesso a tudo, mais 12 meses a partir de agora. Então, vocês acessam todas as aulas, mais todas as aulas que ainda vão acontecer até maio de 2027, quem tiver interesse, tá? Ah, obrigada, Camila, super obrigada. Vocês são, eu tenho os melhores alunos, tá? Sem dúvida alguma, porque olha a paciência que vocês têm, vocês ficaram aqui esperando um tempão, eu deixei vocês de fora, então vocês estão aqui, gente, vocês são ótimos. Tem sobre lipedema, Jéssica, foram as últimas 4 aulas, tá? O lipedema, ele tá nas aulas abertas, foram 4 aulas que a gente fez de lipedema, teve caso clínico e tudo. Vamos fazer sorteio? Vamos fazer 3 sorteios. Ia fazer dois, vamos fazer 3. Coloquem, por favor, agora os nomes, tá? Coloquem os nomes em linha e eu vou copiar tudo e vou colocar no site aqui, tá bom? Boa. Deixa eu abrir um site aqui para fazer o sorteio. Deixa aqui. Tá. Coloquem aí, vou dar uns minutinhos, que daí eu puxo tudo e jogo ali, tá bom, gente? Pessoal, o workshop não é exclusivo para mulheres, tá? Homens são muito bem-vindos também. Afinal de contas, vocês também atendem mulheres, né? Então, é para todo mundo, tá bom? Todo mundo que tiver interesse, o workshop vocês podem usar para a prática clínica de vocês ou para a vida de vocês, porque todas vamos passar por esse momento em algum momento, né? Mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Kênia, você quer perguntar? Pode falar. Não sei se está com a mão levantada sem querer, às vezes é sem querer, Desculpa, né? é que eu não estou conseguindo escrever meu nome. Eu ponho para você, peraí. Kênia Alves. Tá, coloquei, tá? A Ju também não está conseguindo? Tem alguém que não está conseguindo? Eu coloco. Professor, eu também não. Quem está falando? A Ju? Patrícia Negro. Patrícia Negro. Obrigada. Imagina, tem mais alguém que não está dando certo? Esse Zoom tá aprontando hoje, hein? Meu Senhor, vou precisar uma reunião com o pessoal. Nelly também? Sim, também não estou conseguindo, Dani. Nelly Souza. Obrigada. Imagina, quem não estiver conseguindo, só levanta a mãozinha que eu coloco aqui, tá, gente? Jennifer conseguiu. Ah, já tinha entrado? Ah, a Cine falou que já tinha. Taline. Colocaram todo mundo? Deixa eu começar a puxar os nomes, então. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Vou fazer ao vivo, tá? Vou puxar e aí ele sorteia. Deixa eu ver o primeiro aqui. Peraí. Ó, a primeira que colocou foi a Fernanda, né? Eu vou puxar da Fernanda tudo para baixo.
Tem os comentários no meio, se sortear um comentário, a gente sorteia de novo, tá? Porque vai ser mais rápido eu jogar tudo do que eu separar. Então, do jeito que tá acontecendo as coisas, hoje vai sortear o comentário, né? Mas peraí. Sorteia só o nome, tá, gente? Aí depois que tiver qualquer dúvida, Taline. Ah, Taline, não consegui. Ah, mas eu vou colocar o teu comentário, que se aparecer teu comentário você ganha, tá bom? E Rosângela, vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Colocar aqui três. Vamos ver o que que dá. Qualquer coisa a gente faz de novo. Uh! Estão aí? Camille Álvares, Lilian Estevan e Ezide. Eu tô Boa! aqui, Parabéns. Lilian Estevam. Lilian Estevan. Boa. E Eu também, Ezide. Camille Álvares. Show. E Ezide tá aí também? É. Olhem só, gente, com tantos percalços e intercorrências, conseguimos. Vocês três, então, entre em contato comigo, por gentileza, que eu vou passar o link para acesso, o link de acesso para vocês, tá bom? Quem não foi sorteado, vocês têm o workshop com desconto, então aproveitem, para a gente vai ter muito tempo para discutir aí climatério. Estou preparando material aí com muito, muito carinho para vocês aproveitarem cada minuto. E estou fazendo um e-book também com suplementos, tá bom? O que que funciona, o que que não funciona. E super obrigada, gente. Vou acertar tudo no Zoom, não teremos problema. Esse desconto de 30% ele vai ficar por 24 horas. Aí depois vai ter um outro desconto de 15%, tá bom? Eu vou colocar o link no grupo para vocês, tá bom, gente? Vou colocar ali. E eu tô vocês podem me mandar, ou se quiserem mandar e-mail, o que for, mas eu tô lá no grupo também, tá bom, gente? E pós-menopausa terá workshop. Nesse workshop eu vou pegar o climatério, tá? Então a gente vai ver a abordagem ali perimenopausa, menopausa e pós, né? A gente trabalhar o conjunto inteiro, né? Toda a transição. Gente, obrigada pela paciência. Desculpem tanta confusão e até semana que vem, tá bom, pessoal? Vou colocar os links nos grupos também. Abração, gente. Boa noite aí a todos. Valeu.